Senhor conhece todas as coisas. Tu sabes que eu não sei o que muitas das vezes o Senhor tem preparado para nós, mas que nessa noite a Tua palavra nos revele verdadeiramente a Tua vontade, o Teu propósito para as nossas vidas. Espírito Santo, Tu que sondas o mais profundo do coração de cada um dos filhos de Deus e revela a vontade do Pai para cada um deles, revela-nos nesta noite qual é a vontade do Pai para as nossas vidas. Assim como disse João Batista, importa que eu diminua e que Tu cresça. Então o Espírito Santo cresça nesse lugar, Jesus cresça nesse lugar, que o homem diminua a cada dia, que sejamos cada vez mais dependentes de Ti. E tudo aquilo que nós achamos que sabemos, que venha sumir, desaparecer, para que seja somente revelado aquilo que está no coração do Pai para cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, eu quero só adiantar algumas coisas aqui para você. Já teve os 2 domingos. Os 2 domingos passados, eu ministrei sobre o poder da oração e da adoração. E eu disse que esse tema seria uma série. Gente, eu vou ministrar sem microfone, porque eu falei que Deus tinha colocado no meu coração que isso seria algo muito importante para a igreja. Disse que isso seria muito edificante para a igreja, essa série de mensagens, o poder da oração e da adoração. Mas conversando com o pastor Emerson na quinta-feira, ele compartilhou da gente estar dividindo a ministração de hoje, e eu ministrando agora no culto das 17 horas. Fui para casa pensando no que ministrar, embora já tivesse a ministração do poder e da adoração e a ministração da oração e da adoração no meu espírito. Perguntei para o Senhor o que Ele queria que eu ministrasse, e Ele ministra sobre a influência do meu sangue sobre a igreja, o poder do meu sangue sobre a igreja, a eficácia do meu sangue sobre a igreja. Porque nós falamos muito sobre o sangue de Jesus, ouvimos falar muito do sangue de Jesus, mas quando nós precisamos fazer a aplicação desse conhecimento para a nossa vida, a gente perde completamente o tato dessa verdade. A gente perde completamente o sentido dessa força, desse poder, dessa verdade que tem esse poder do sangue. E eu quero fazer com que você pense o poder do sangue lá no Egito, antes da última praga, que foi a da morte. A ordem que Deus deu para Moisés, que sacrificasse um cordeiro e que o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais das portas dos hebreus, e que num determinado momento, quando o anjo da morte passasse por toda a terra do Egito, aonde tivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria distante. Nós ficamos maravilhados, porque isso aconteceu. Isso aconteceu. Um cordeiro, um animal, protegeu toda uma nação da morte. Porque Deus assim dirigiu o homem de Deus, Moisés, para que fizesse assim. E nós temos um sangue
muito, mas muito superior ao sangue daquele animal que está derramado sobre nossas vidas. E o próprio Jesus, no dia em que ele comeu a ceia com seus discípulos, ele disse uma palavra, uma frase: esse é o sangue da nova aliança que será derramado em favor de vocês. Você pode dar um amém por isso? Então o sangue de Jesus, ele não só nos livra da morte, mas ele também estabelece com cada um de nós uma aliança. E quando essa aliança foi estabelecida por Jesus, ele deixou claro o seguinte: aquilo que é meu, agora é de vocês. Aquilo que me pertence, pertence a vocês. Aquilo que pertence ao Pai, pertence a vocês. Porque pelo meu sangue eu estou fazendo uma aliança permanente com vocês. E nada pode invalidar essa aliança. Nada pode descredibilizar essa aliança. Porque se valeu o sangue de um animal que deu a um povo rebelde, um povo insubmisso, um povo completamente de coração endurecido, deu a eles o direito de uma vida, deu a eles o direito de herdar uma terra prometida, deu a eles o direito de viverem todos os favores que Deus tinha para aquela nação naquele período. Por que o sangue de Jesus não pode nos dar o direito de uma vida abundante, de uma vida próspera, de uma vida muito melhor? É só nós entendermos a verdade que está na palavra. É só a gente entender isso. E aí, eu quero ministrar para você uma palavra que tem por título nessa noite: Foi? Amém? Gente, feche os seus olhos. Pode parecer besteira, mas não é. Eu compartilhei com o jovem aqui ontem. Eu assumi uma postura com Deus que não está satisfazendo o inferno. E a igreja, quando ela se posiciona no melhor de Deus, o diabo faz tudo para atrapalhar. Pastor, o diabo faz. Porque ele quer tirar o foco, ele quer tirar a atenção. Ele quer perturbar aquele sem vergonha. O encardido quer perturbar. Mas eu vou falar para ele agora, em nome de Jesus: Satanás, tu está me ouvindo? Tu sabe que eu estou falando contigo. Então olha só, tira a mão de toda a aparelhagem dessa igreja. Tira a mão de todo o equipamento dessa igreja. Se você tiver que perturbar, vai perturbar a sua laia, vai perturbar a sua tropa, porque eu estou te dando uma ordem em nome de Jesus. Toda a aparelhagem que está nesse lugar é consagrada ao Senhor. Você não tem autoridade, você não tem direito, e eu destituo você de todo tipo de implicação, de desordem nesse culto, nessa noite. Então, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Tudo vai funcionar perfeitamente para a honra e glória do nome de Jesus. Tudo vai funcionar perfeitamente para a honra e glória do nome de Jesus. Então eu quero que você foque aqui agora comigo. Eu quero ministrar para vocês uma palavra que tem: entenda a sua vida a partir do sangue de Jesus. Está baseada em 1ª carta de Pedro, do capítulo 17 ao 23. Como é a mesma versão, eu vou estar aqui lendo na minha Bíblia, e você vai acompanhando aqui no telão. Diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor. Deixa eu explicar, esse temor não é medo.
Esse temor fala de respeito, fala de reverência, fala de honra. Esse temor fala de posicionamento, postura de filho. Amém? Portem-se com reverência, com temor, durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram comprados ou redimidos da vossa maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, que é a palavra, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amém? Eu quero dividir com vocês nesse texto 4 pontos, bem rápido, para que você entenda o objetivo da morte e o derramar do sangue de Jesus em favor das nossas vidas. Primeiro ponto, eu quero compartilhar com você. Reconheça o seu valor, não pelo aquilo que você faz, e sim pelo que Jesus fez por você. Amém? Porque Pedro, quando escreve isso, essa carta, ele escreve para alguns judeus dispersos, que estavam crendo em Jesus, estavam aprendendo a receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas porém eles tinham muitas dificuldades por causa da lei, por causa das regras, por causa dos mandamentos. Então Pedro escreve tudo isso com a intenção de fazer com que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas recebessem pela fé o favor de Deus pelas suas vidas. Porque quanto mais a gente tenta fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, mais a gente se vê indigno, mais a gente se vê pecador, mais a gente se vê distante. Por quê? Porque a gente faz uma série de coisas para agradar a Deus. É errado isso? Não. Mas quando a gente falha, logo vem a nossa mente, que não é nem um pouco, sabe, nossa amiga, e diz: eu não falei que você não ia conseguir? Eu não falei que o seu esforço não ia permitir você entendesse qual é a sua realidade? Então olha só, reconheça o seu valor, não pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez por você. O que Jesus fez por cada um de nós? Ele pagou o preço. No versículo 18, Pedro fala que o preço foi de sangue, como de um cordeiro. Ou seja, na verdade, o versículo 18 fala que nós fomos comprados. Nós fomos comprados. Nós fomos comprados. E essa compra teve um preço. Aí você lembra que eu iniciei falando sobre aquele sangue lá de Êxodo? Aquele sangue lá do Egito? Sim. Aquele sangue valeu, teve o seu valor. Mas o sangue da nova aliança tem um valor imensurável. O sangue da nova aliança, na verdade, não tem nem como dimensionar o valor desse sangue. Por quê? Porque esse valor, ele continua comprando vidas para Deus. Não foi por uma época, não foi por um período. Como a gente pode ver, é algo vivo
e permanente. Então o seu valor, ele não está em coisas, ele não está nos seus esforços, mas o seu e o meu valor está no esforço de Jesus de ter ido até aquela cruz e morrer por cada um de nós. Pastor, qual é o meu valor? O teu valor é a morte de Jesus. O teu valor é o derramamento do sangue de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não permita mais ninguém menosprezar vocês. Não permita mais ninguém dizer que vocês não são nada, ou que vocês não vão chegar a lugar nenhum. Porque eu sei que o meu Deus, Ele tem planos extraordinários para cada um de nós. Deus tem planos extraordinários para cada um de nós. Quantos recebem isso pela fé? Amém? Então eu quero compartilhar com você o versículo 19, dentro desse ponto 1, que diz assim, gente, versículo 19, 1 Pedro 1. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, por esse sangue eu fui comprado. Você pode dizer isso para você mesmo? Por esse sangue eu fui comprado. Eu fui comprado. Qual foi o valor do teu resgate? O sangue de Jesus. Significa que você não tem preço. Nada nessa vida te arrebata dos braços do Pai. Nada nessa vida tira você do melhor de Deus. Nada nessa vida vale mais do que o sangue de Jesus. Nada nessa vida vale mais do que esse sangue. O mais lindo nisso tudo é que nada nessa vida pode remover a vida que Deus deu para cada um de nós quando nós aceitamos o poder desse sangue que foi vertido há 2020 anos atrás por cada um de nós. Porque se o sangue daquele cordeiro no Êxodo deu a vida para o povo hebreu, uma vida comum. Ei, pega isso agora. Lá no Êxodo, a vida que eles tiveram foi uma vida comum, normal. Eles só tiveram o privilégio. Mas eu e você, fala, eu tenho um privilégio muito superior. Deixa eu dizer o porquê. Porque esse sangue, o sangue de Jesus, habilitou você, habilitou a mim, habilitou a igreja a ter uma vida sobrenatural. Habilitou a igreja a viver a vida de Deus. Porque não tem como eu e você se conectar com Deus se não for pelo Espírito do Deus eterno. Porque Deus não tem colunho, Deus não tem aliança, Deus não tem vínculo com outro espírito. Só pode ter relacionamento com Deus se for pelo Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus logo tem a vida de Deus. É fácil aí para você? Você entende isso? Mas como nós conseguimos isso? Como nós adquirimos isso? Nós não fizemos nada. Alguém fez por nós. Jesus fez por nós. Ao reconhecer Jesus, ao aceitar o sangue de Jesus, ao reconhecer o sacrifício de Jesus, nós nos tornamos participantes dessa vida abundante que Deus tem para cada um de nós através de Jesus. Se aquele sangue de Êxodo deu vida para eu e você, Deus deu uma vida abundante. Não é uma vida comum. Pastor, como é que eu vivo essa vida abundante? Cara, olha para o céu
e veja se existe alguém capaz de fazer o que Deus faz. Olha para a sua vida, pensa. Será que existe alguém capaz de amar alguém tanto quanto Deus te ama? Só pensar. Porque o que Deus tem para você, ninguém toma, ninguém rouba. Amém? Você recebe isso que Deus tem para você, ninguém toma, ninguém rouba. Por quê? Porque o que Deus tem para você é algo superior. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você é que, por meio do sangue de Jesus, nós alcançamos o privilégio de ter, por meio de Jesus, nós herdamos uma fé e uma esperança que tem como base Deus. Como eu disse, Pedro escreveu essa carta, para um grupo de judeus dispersos que estavam se convertendo. E eles queriam viver o evangelho da graça, o evangelho de Jesus, com base em regras, com bases em feitos, com bases em obrigações, em legalismo e etc. Mas aí Pedro, ele fala para essa gente o seguinte: gente, olha só, a esperança que vocês tinham em sangue de animais não precisa. A esperança que vocês tinham na antiga aliança não precisa. A esperança que vocês tinham naquilo que vocês sabiam fazer de melhor não precisa. Porque em Jesus vocês se tornaram participantes de uma fé e de uma esperança que tem como base o próprio Deus. A minha fé, a minha esperança não pode estar baseada nas coisas dessa vida, nas coisas desse mundo. Eu não posso viver uma fé, não posso viver uma esperança com base em coisas naturais. A igreja precisa entender que tudo que ela vive, ela está acima daquilo que a gente pode ver. A esfera que a gente precisa andar é essa esfera do invisível. É essa esfera daquilo que, sabe, foge do nosso entendimento, da nossa compreensão. Por quê? Você já viu Deus alguma vez na sua vida? Não. Mas a gente crê nele. Quantos creem em Deus? Beleza? Essa é a sua certeza, essa é a sua convicção. Agora pega essa sua certeza, essa sua convicção, traga a fé e a esperança e ponha junto dessa certeza e dessa convicção que você tem. Eu aprovo. Eu digo com toda certeza, 99% das suas dúvidas, elas sumirão, desaparecerão, quando você começar a acreditar que tudo aquilo que você precisa, que todas as suas esperanças, elas serão supridas por Deus no tempo devido dele. É só você saber crer. É só você saber crer. Porque Deus mesmo disse, quando ele inspira o escritor aos Hebreus a declarar: sem fé quantos querem agradar a Deus? Então olha só, por meio de Jesus nós herdamos uma fé. Fala: eu tenho uma fé, eu tenho uma esperança que tem a base em Deus. Muitas pessoas esperam por pastores, esperam por igreja, esperam por pessoas que oram, esperam por profeta. Não faz sentido. Onde fica Deus na história? Onde fica Deus na vida dessas pessoas? A igreja, ela precisa entender que ela pertence a um Deus que é todo poderoso. Eu e você pertencemos a um ser que não tem princípio nem fim. Nós pertencemos a um ser que é ilimitado, que é poderoso, que é extraordinariamente poderoso.
Galera, vamos começar a subir de nível na nossa fé. Vamos começar a subir de nível na nossa fé. Aí olha o que diz a palavra pra gente. Versículo 21. Por meio dele. Dele quem? Jesus. Vocês creem em Deus. Não é isso? Nós aceitamos Jesus e passamos a crer no Deus de verdade. Aí olha o que acontece. Que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o glorificou. Beleza. De modo que essa crença bem firmada na ressurreição de Jesus, essa crença bem firmada no Deus que deu a Jesus uma vida após de 3 dias sepultado, essa crença bem fundamentada nesse princípio, a igreja tem uma fé, a igreja tem uma esperança no Deus que é capaz de mover céu e terra simplesmente para vê-la vitoriosa. A expectativa na cruz era: Jesus morreu, acabou. Não foi isso? A expectativa? Jesus morreu, acabou. Mas olha o que Pedro está dizendo para aqueles irmãos que não estavam entendendo o fundamento da fé. Galera, vocês não acreditam em Deus? Sim, Pedro, nós acreditamos. Vocês já não tiveram provas contundentes de que esse Jesus, que esse Deus ressuscitou a Jesus no 3º dia? Que esse mesmo Deus glorificou a Jesus depois de ressuscitá-lo? Sim. Mas agora, o que vocês vão fazer com toda essa verdade? Sei, Pedro, explica aí pra gente. Fundamentem agora a fé e a esperança de vocês nesse mesmo Deus. E eu tenho certeza que tudo aquilo que Ele tem para fazer na vida de vocês, Ele fará. Queira o inferno ou não, queira Satanás ou não, queira a oposição ou não, queira o homem ou não. Basta vocês fundamentarem a fé e a esperança no Deus que glorificou a Jesus. E vocês também serão glorificados por Ele. Porque o maior prazer de Deus é glorificar a cada um dos seus filhos. O maior prazer de Deus, ou talvez você ache que Deus ele tem prazer no seu fracasso. Ou você acha que Deus tem prazer na sua derrota. Você acha que Deus tem prazer na sua enfermidade. Você acha que Deus tem prazer na sua miséria. Você acha que Deus tem prazer nisso? Esse Deus, cara, que a gente está falando, ele não tem prazer em nada que deixa você para baixo. Não tem. Porque não faria sentido. Não faria sentido. Jesus, sabe, morrer na cruz para nos dar vida. E depois dele nos dar vida, Deus enviar um monte de praga para cima da gente. Não faz sentido. O que faz sentido é no meio desse processo, desse percurso, dessa jornada, algumas coisas acontecerem sim, para que eu e você veja o favor de Deus sobre nós, a glória de Deus sobre nós, a abundância de Deus sobre nós, a bênção de Deus sobre nós, o favor de Deus sobre nós, a glorificação de Deus sobre nós. Isso é que é a verdade da palavra. Porque Jesus já nos deu vida e vida abundante. Jesus já nos deu vida e vida com Deus. Vida com Deus. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Então eu quero compartilhar com você o 3º ponto. Amém? Quero que você entenda essa palavra e que você tome essa palavra para a sua vida e creia. Fundamente a sua vida espiritual nessa palavra. Porque, como eu disse, entendendo a minha vida a partir do sangue de Jesus. Porque uma vida antes do sangue de Jesus, essa vida sim, era uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida de miséria, sem direção, sem fé, sem esperança. Mas depois do sangue, tudo muda. Depois do sangue, tudo muda. Depois do sangue, tudo muda.
A morte de Jesus revela o amor de Deus por mim. Você pode dizer isso? A morte de Jesus revela o amor de Deus por mim. Você pode dizer isso? Isso é pouco ou muito para você? Tem algum Deus que te ame mais do que esse? De dar um filho amado para morrer por você? Para morrer por mim? Por que eu não vou amar esse Deus na mesma intensidade que Ele me amou? Por que eu não vou me apegar a esse Deus com a mesma intensidade que Ele se apegou a mim? Veja que existe uma mão dupla nesse ponto. Na morte de Jesus, revela o amor de Deus por mim. E o meu dever de amar o próximo. O amor de Deus, entenda isso que eu vou falar aqui agora. O amor de Deus por cada um de nós custou a vida de um cara que não tinha problema com ninguém. O amor de Deus pela igreja. A igreja está aqui ou já foi embora? Saudade de falar isso, um tempão que eu não falava. O amor de Deus por cada um de nós custou a vida daquilo que Ele tinha, de alguém que Ele tinha em grande estima no céu, seu filho. Você entende como Deus te ama? Romanos 8:32 fala, Paulo escrevendo: se Deus não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por nós, não nos dará também o Espírito Santo e juntamente com ele todas as coisas? Deus não deu nada pela metade, gente, para nós. Ele não deu pela metade. Não foi um Jesus que morreu e ponto final. Ele deu Jesus, enviou o Espírito e tudo veio a reboque. Vida plena, vida abundante, saúde, prosperidade, provisão, sabe, alegria. Tudo veio a reboque. Por quê? Porque é isso que o Pai tem para mim. É isso que o Pai tem para os filhos. E olha o que Pedro ensina para a gente. Versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Essa verdade não é uma verdade que o homem criou, porque nós temos assim na nossa vida cotidiana aquelas pessoas que quando querem desabafar, elas falam pra gente assim: eu agora preciso te dizer algumas verdades. Quantos já passaram por isso? Eu agora vou te dizer algumas verdades. Não é verdade. Ela só quer desabafar aquilo que ela pensa. Aquilo que ela pensa. Mas quando a gente percebe que a verdade ela transforma, não mata. A verdade ela levanta, não abate. A verdade ela dá vida, não mata. A gente começa a pensar que tipo de verdade a gente vai falar para alguém. Porque essas verdades tiram muita gente da igreja. Essas verdades destroem muito relacionamento. Essas verdades acabam com muitas amizades. Mas a verdade de Deus, ela aproxima o próximo. A verdade de Deus, ela restaura. A verdade de Deus, ela transforma. A verdade de Deus, ela traz vida. Porque a verdade é algo que move o sobrenatural. A verdade é algo que move o sobrenatural.
Pedro diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o quê? A guerra? Visando o quê? A briga? Não, visando o amor. Ou seja, eu concluo que a verdade conserva. A verdade conserva. Aí ele diz: o amor fraternal é sincero. Aí vem: amem-se sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Agora eu queria 1 minuto de silêncio da igreja. 2 perguntas. Quem ama Jesus? Levanta a mão. Amém. Pode baixar a mão. Quantos desejam? Responsabilidade. Amor fraternal. Participaremos de algo que expressa o amor de Jesus por nós. E só abrindo aqui um parêntese, a nossa 6ª parte do discipulado fala de um amor que muito tem faltado na nossa sociedade: o amor dentro de casa. O Evangelho de Jesus, ele precisa voltar à origem das famílias. Você é o único convertido da sua casa. Você não precisa ficar tentando empurrar Jesus goela abaixo da sua parentela. Não, não precisa. Um gesto de amor a cada dia vai revelar Jesus na sua vida para a sua parentela. Um gesto de amor. Não precisa ser palavra, entenda bem, não precisa falar. Um gesto de amor seu pela sua parentela vai revelar Jesus para toda a sua família. O amor sincero está nas ações e não nas palavras. O amor sincero de Jesus foi ter ido à cruz, não foi ter ficado falando. Um gesto simples que gerou algo poderoso na nossa vida. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Esse é o amor do Pai por nós. O último e 4º ponto. Quarto e último ponto. Sendo construído para construir. Ou seja, reconstruído, sendo reconstruído para construir. Intimidade com Deus através de pessoas. A igreja contemporânea, a igreja do século 21, ela perdeu um pouco dessa referência. Eu amo a Deus, mas você fica aí no seu canto e eu fico no meu. Eu tenho intimidade com Deus, com uma outra história. Não rola. Uma igreja que tem intimidade entre seus membros, ela não tem intimidade com Deus. Uma igreja que diz que ama a Deus e não consegue amar entre si, ela não está fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque como a gente começou o discipulado, é claro, eu preciso tocar nesses pontos. Jesus escolheu, dentro de uma multidão, 12 caras que não tinha nada em comum, nem com Jesus, nem entre si. E Jesus os desafiou a andarem juntos. E eles conseguiram. Eles conseguiram porque eles não olhavam para os defeitos uns dos outros, eles olhavam para Jesus. E quando eles conseguiram amar, porque Jesus ensinou isso para eles. Quer ter intimidade com Deus? Comece a buscar intimidade com seu irmão.
Quer ter intimidade com Deus? Chama seu irmão para orar. Chama o seu irmão para ler a palavra. Chama o seu irmão para tomar um chá. Porque não adianta, fera, você fazer uma semana de jejum e oração. Não adianta, fera, você passar uma semana no monte. E quando passar tudo isso, tua cara continuar fechada. Você continuar isolado. Você continuar individualista. Você continuar dizendo primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, o resto não me importa. Porque Deus não pensa assim. Deus não pensa assim. Sendo reconstruído para construir. Construir o quê, pastor? Uma vida de intimidade com Deus através de cada um de vocês. Versículo 23, para a gente encerrar. Vocês foram regenerados. Essa palavra regenerado quer dizer reconstruído. Não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Galera, a obra que Deus começou, Filipenses 1:6, não pode parar. Vamos deixar Deus fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Você pode ficar de pé, banda pode subir. Diáconos. Podem descobrir a mesa. Pessoal, eu costumo dizer que esse momento é um momento de festa. Celebramos a ressurreição de Jesus. Pastor, mas não é a morte? Sem morte não há ressurreição. Os nossos pecados foram perdoados na morte. Mas a justificação e a vida abundante diante de Deus a gente recebeu com a ressurreição de Jesus. Então a gente celebra a morte pela remissão dos pecados e a ressurreição pela justificação. Aleluia. Pai, muito obrigado por esses elementos. Abençoa, Senhor, o pão, abençoa cada cálice. Que cada um, Deus, que tomar desse pão, tomar desse cálice, possa sentir pela fé a vida de Deus. Possa sentir o Espírito de Deus, possa sentir a presença de Deus. Senhor, sem religiosidade. Sem religiosidade. Nós abençoamos esse momento, porque nós entendemos que isso é uma ordenança de Jesus para a igreja. E que o Senhor seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu não consigo